A antiga ordem é uma ordem hierárquica baseada na oligarquia, baseada na corrupção daqueles que detêm o poder. Eles se corromperam porque eles se fecharam em um sistema de incesto. E essa é a ordem atual. Muito poucos contêm muito poder e é isso que precisa ser derrubado. Só que eles dificultam o processo, confundindo as pessoas através dos domos, criando as bolhas. As bolhas, os domos, nada mais são do que bolhas. São terras planas. São cercados na terra. O cercado impede que a pessoa consiga enxergar a esfericidade do planeta e consiga compreender que globalismo não se trata de uma ideologia, mas se trata de uma compreensão geográfica. Compreender a natureza, como ela funciona, e se adaptar a ela da forma como ela é. E isso é uma nova ordem para nós, que nos habituamos em uma ordem hierárquica, injusta, que favorece uma pequena quantidade de pessoas, enquanto a grande maioria é explorada, escravizada. E a realidade é que enquanto a gente se manter preso dentro da bolha, dentro da terra plana, dentro do domo, então a gente não vai conseguir se conectar com os outros, com os demais. E assim, quem está no poder vai se manter no poder. Porque com as massas divididas, com a população dividida, é fácil se dominar essa população. Quando se tem controle da economia, quando se tem controle dos meios de produção, quando se tem controle da terra, quando se tem controle do poder militar. Só que isso tudo pode ser derrubado quando as pessoas elas compreendem isso e elas se unem em prol de algo comum. Esse algo comum que ultrapassa o domo, que ultrapassa o cercadinho da terra plana. Então, com base nos fatos que eu observo e vejo à minha volta, a ordem atual sim está defasada, está atrasada, apodrecida e precisa sim ser destruída. E uma nova ordem precisa surgir sim. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso e concorda com isso. Só que conseguir enfiar na cabeça das pessoas de que uma nova ordem é algo ruim. Por quê? Porque as pessoas estão conformadas, aceitam e preferem a ordem atual. Porque é mais fácil? É difícil sair do domo? É difícil pular o cercado? É difícil sair da terra plana? Falam que o comunismo é uma praga que está se infestando o mundo, mas vamos pensar um pouco. O comunismo se trata do governo dos comuns, não é? De acordo com os idealizadores do comunismo, se trata de um momento em que o proletariado, que são as pessoas pobres que trabalham e produzem tudo na sociedade, elas começam a tomar consciência de seu poder, porque elas constroem tudo através da sua força de trabalho, e aí elas começam a se voltar contra a oligarquia, aqueles que as dominam, e começam a equalizar a situação, o que na verdade se trata de um processo natural da osmose, onde o mais vazio suga o mais cheio, ou o mais cheio se emana para o mais vazio, e isso é um movimento natural sem perda de energia. E o processo contrário é que causa perda de energia. Um processo capitalista, um processo imperialista, um processo hierárquico causa perda de energia como um transporte ativo, no qual se faz pressão sobre a osmose. E a osmose, então, vai causar a perda de energia nesse movimento. Então, na realidade, as pessoas que estão dizendo que comunismo é algo ruim, que comunismo é uma conspiração mundial, elas não entenderam o que está acontecendo. Se entenderam, elas têm uma índole muito antiética, eu diria. Com base na nossa cultura, obviamente.
uma cultura que se diz humana, uma cultura que se diz boa, que se diz visar o bem, que se diz buscar o bem. Só que o bem, para quem? O bem para meia dúzia? Ou bem para todos? Para que seja um bem para todos, é preciso que seja comum. É preciso que a riqueza, a fartura, a prosperidade, a terra, seja comum, algo comum a todos, aonde todos tenham acesso, para que não haja segregação de cercadinhos de terra plana. Porque quanto mais cercados houverem, quanto mais nações cercadas por fronteiras, mais terras planas, diferentes e contraditórias estiverem em oposição, mais destruição sem progresso. Porque a gente vai gastar energia, vai produzir, e tudo que a gente produzir vai ser usado para a nossa própria autodestruição. Porque a gente vai estar manifestando através desses diferentes cercados desejos contraditórios, que vão todos entrar em conflito e se destruir. E o bem comum? E o comunismo? O que é o comunismo? O que vocês não percebem é como ele se infiltra na mente de vocês e fazem vocês acreditar que uma nova ordem é algo ruim. E aí vocês acabam direcionando a fé de vocês para onde? Em uma nova ordem, então, é algo ruim. É algo que não pode acontecer. Então a fé de vocês já faz de tudo para tentar impedir que uma nova ordem surja sobre essa ordem atual que nós vemos? Aonde está a fé de vocês? Quando aparece um louco racista que quer destruir o povo nativo brasileiro, que bate continência pro estrangeiro, aí vocês batem palma. Aí veste a camisa do Brasil, da seleção brasileira, e vai lá bater palma pra um filho da puta que tá vendendo o país pro estrangeiro, que é racista, é homofóbico, é orgulhoso, e ele fala pros quatro cantos tudo isso, e depois paga de louco, finge que não, que foi mal compreendido. E aí quando surge alguém que fala aos quatro cantos, que deseja equalizar a situação, que deseja ajudar a classe baixa, que deseja ajudar o pobre, e aí ele expõe de forma clara a intenção dele, aí vocês tentam transformar o cara num ladrão, inventam acusações que não existem, inventam provas que não existem, criam um Photoshop. Eu não entendo qual é o sentido. O que vocês desejam? O que a humanidade deseja? O que o Brasil deseja? O que o brasileiro deseja? Como é que o brasileiro, que é um povo descendente de escravos, um povo colonizado, um povo oprimido, consegue aceitar uma ideologia de direita que visa o benefício da oligarquia, que visa o benefício do rico? Será que o pobre ele tá tão hipnotizado? Será que ele é tão burro a ponto de achar que ele pode enriquecer? Ou achar que ele pode viver bem se ele enriquecer sobre os outros? Acima, nas custas dos outros? É isso que uma pessoa que adere à ideologia de direita busca? Prosperidade? Prosperidade em que sentido? Como que um ser humano que nasceu de uma sociedade, viveu em uma sociedade, foi alimentado em uma sociedade, foi educado em uma sociedade, usufruiu todos os prazeres da sua vida em uma sociedade, acha que a sociedade não merece ser cuidada? Acha que ele deve enriquecer sobre a sociedade, que ele deve se usufruir da sociedade como se ela fosse um pé de manga que você vai tirar manga para comer e que depois vai crescer de boa, só que aí você não cuida do pé de manga, você vai deixar o pé de manga sem água quando não estiver chovendo,
Você vai deixar o pessoal maltratar? As pessoas que passam por perto do pé de manga que tá na sua frente vão maltratar o pé de manga e você vai deixar? Tipo, foda-se, eu tô tirando o meu. Tô atrás do meu lucro, foda-se os outros. Foda-se. Você conhece a biografia do Lula? Você conhece a vida do Lula? O Lula foi operário, perdeu o dedo na fábrica, depois lutou para tentar conseguir direitos para as pessoas que trabalhavam com ele nas fábricas de metalúrgico. Lula perdeu, se eu não me engano, foram 2 esposas, 2 pessoas que ele amava, e mesmo assim ele continuou na luta dele, tentando fazer alguma coisa, mesmo que fosse pouco, para tentar transformar, trazer uma nova ordem. E é por isso que vocês odeiam tanto uma nova ordem? Vocês tiram benefício disso? Vocês tiram benefício do lucro? Em cima da opressão dos outros? Das pessoas que perdem o dedo na fábrica? Vocês pagam a elas bem menos do que vocês receberiam pelo mesmo trabalho? Ou melhor, trabalhos que vocês jamais realizariam, mesmo que lhe pagassem bem? E aí vocês acham que podem pagar os outros para fazer isso por vocês? Tipo lavar um banheiro, por exemplo? Vocês lavam o próprio banheiro, pelo menos? Mas não é no governo Bozo que aumentou-se muito a perseguição contra os indígenas, a morte de indígenas, a destruição de aldeias indígenas, a invasão de reservas indígenas? Isso não aumentou de forma absurda no governo do Bozo? E esse cara ainda é aceito como presidente? Um cara que está destruindo o povo nativo do próprio país? E é isso que é um patriota para você? Isso é patriotismo para você? E aí quando alguém vai conversar com ele, questionar ele por que isso está acontecendo, ele fala que é fake news. E enquanto isso ele fala de kit gay do Haddad? É sério? É sério que você acha que existe honra nisso? A ideologia anticomunista é tão fraca, é tão merda, tão lixo, que precisou do comunismo para sobreviver. Porque se não fosse o comunismo, os nazistas tinham destruído tudo. E depois tinham se matado, né? Porque ia estar tudo psicótico depois da guerra. Tudo perturbado, e iam acabar se matando depois, né? Mas graças ao comunismo, o mundo foi salvo, né? É por isso que vocês têm tanto ódio do comunismo? É o pão da vergonha? Vocês sentem que devem algo ao comunismo? O comunismo não é um sistema de governo totalitário, nem é um sistema de governo, porque não se governa, é uma comunidade, é um comunismo. Comunismo é o ismo do comum. O ismo do comum é onde todos têm autoridade, todos têm poder. E isso já é um fato, isso já é uma realidade, porque quem tem o poder se impõe. E o comunismo se impôs, porque ele venceu a guerra, a última guerra mundial. Então quem é o líder do mundo? Cuba não é exemplo nem de comunismo nem de socialismo. Cuba é um país que está sendo enrabado pelo capitalismo faz anos, décadas. Está cheio de sanções, e por isso não consegue fazer nada. Você quer um exemplo de comunismo? Olha a Rússia. Olha o Putin. Ele é um exemplo de comunismo, é um país em que o comunismo deu certo. Deu tão certo que nem precisa ser exposto, nem precisa ser oficial. O comunismo na Rússia não precisa ser oficial. As pessoas são comunistas independente da fachada que elas usem, para se manter encaixada no sistema social mundial, para que ela não seja caçada e perseguida. Então eles nem precisam, mas todo mundo sabe que a Rússia é comunista. Olha a bandeira da União Soviética. Eles nunca deixaram de ser União Soviética. Esse acordo que eles fizeram para tentar impedir o avanço da OTAN foi uma gentileza que eles fizeram. Eles entregaram o poder voluntariamente.
Porque eles não queriam guerra, eles não queriam lutar pelo poder. Então eles entregaram o poder voluntariamente. Mas o poder é deles ainda, porque a virtude está com eles. E eles ainda têm esse poder. Então eles levantam a bandeira sem medo nenhum, porque os acordos foram quebrados. Os acordos. E a Rússia agora está voltando atrás do acordo, porque o acordo foi quebrado. Já está sendo quebrado há uns 10 anos, na verdade, né? E aí o nazismo está se espalhando, né? Mesmo você dizendo que não existe nazista, que não nazista é um bando de louco, só que ao mesmo tempo alimentando, né? Esse bando de louco. É igual evangélico, bando de louco também, bando de doente. E o pessoal vai alimentando. Não, deixa, ele se sente bem cultuando a religião dele. Só que aí ele tá fudendo o resto do mundo, cultuando a merda que ele faz. E aí vão deixando. E isso vai se espalhando igual um vírus. Livre-arbítrio a todos, cada um escolhe tudo o que faz. E a osmose vem e ceifa a todos. De forma impessoal, de forma comum.